E a janela de transferências para o Internacional próxima do fim. Faltam poucas horas. Na verdade, se você está assistindo esse vídeo, podem faltar até minutos para a janela de transferências do Inter se fechar. Mas a gente já tem um bastidor sobre essa situação trazido de maneira em off, sobre a direção do Internacional, que é a grande tendência que não tenha mais jogadores inscritos nesse Campeonato Gaúcho. E aí eu quero te explicar nesse vídeo um pouco mais sobre a decisão do clube e te trazer uma informação exclusiva quanto ao caso do Erian Irala, que devia ser o único jogador contratado pelo Internacional, mas por um fator a negociação acabou não avançando. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E isso antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, vou pedir para tu deixar aqui nos comentários a tua opinião sobre tudo que eu trouxer nesse vídeo, em especial sobre essa janela de transferências do Internacional para o Campeonato Gaúcho, das contratações que vieram até agora. O que tu achou da janela do Inter? O que tu acha que faltou? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a tua opinião, tá bom? Hoje era o último dia da janela de transferências do Internacional e a gente teve um lado que se reforçou bastante, que foi o rival que fez algumas contratações, algumas até inesperadas. E a gente sabia também que o Internacional estava tentando nomes, principalmente durante essa semana. A gente soube do Facundo Moura, lateral direito do Racing. A gente soube do Erian Irala, jogador do San Lorenzo da Argentina. A gente soube que houve uma sondagem por parte do Kevin Gutierrez, jogador de 27 anos da equipe do Defensa e Justiça. A gente soube também que o Inter estava tentando ainda buscar um zagueiro, e o Juninho do Midtjylland é o nome ainda e o plano A da direção do Internacional. Porém, eu já te antecipo que nenhuma dessas contratações avançaram. E aí eu vou te explicar rapidamente o motivo de cada uma. Juninho, o Midtjylland não quer vender o jogador agora, somente na metade da temporada. Facundo Moura, o Racing quer utilizar esse jogador para a Recopa, que vai acontecer agora contra o Botafogo, para a Recopa Sul-Americana. Então é um reforço que ainda pode chegar. Mas pro Campeonato Gaúcho, aí o intuito desse vídeo é te falar sobre a janela do Gauchão, porque a janela de transferências em si, ela segue aberta até março. O Inter ainda pode contratar jogadores pensando para Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Mas pro Gauchão não tem mais essa possibilidade. Então o Juninho não dá. Facundo Moura é um jogador que não haveria tempo, porque o Racing não gostaria de liberar. Kevin Gutierrez sequer chegou a ser tentado ou haver uma proposta, apenas uma sondagem. E quanto ao caso do Erian Irala, é importante eu te trazer essa informação, porque sim, era um nome que esteve muito próximo do estádio Beira-Rio. E aí eu vou te trazer um adendo nesse caso. Era um jogador que não custaria R$1 aos cofres do Internacional. Por mais que o Inter, com o San Lorenzo, pagasse uma compensação de 4, 5 milhões de dólares, este dinheiro não sairia do Internacional. Porque eu vou te explicar que o Inter tinha um grupo de investidores ingleses que gostariam de comprar o Elian, colocar no Internacional por uma temporada e depois disso passar ele para o Brighton na Inglaterra, que é um clube da primeira divisão do campeonato inglês. Esse grupo de investidores, que é um grupo inglês, é o mesmo grupo que é dono desse clube do Brighton. Só que eles gostariam que esse jogador jogasse mais uma temporada em um clube de maior expressão na América do Sul e depois, moldado, esse atleta fosse levado para a Premier League. Então eles comprariam, teriam os direitos econômicos, emprestariam para o Internacional esse atleta por um ano e depois ele iria para lá. Mas ainda assim, o Inter ficaria com esse jogador por uma temporada. Seria um empréstimo. Um empréstimo até o fim dessa temporada, se é que é assim que a gente pode colocar. Ou o Inter sendo, entre aspas, ali uma barriga de aluguel. Podemos também cotar desta maneira. Mas seria assim que o Erian chegaria ao Internacional. Porque a gente sabia, e desde o começo estava muito estranho, como que o Inter ia pagar 4 ou 5 milhões de dólares num jogador, se a gente sabe que as questões financeiras do Internacional são um grande problema. Que o Inter tem muitos problemas financeiros e a gente sabe disso também. Então esse valor não viria dos cofres do Internacional. Seria uma contratação a custo zero e que chegaria nesta parceria com este grupo de investidores lá do grupo inglês. Com a não chegada do Erian, o Inter obviamente está no mercado, porque o Thiago Maia vai ir para o Santos, treinou normalmente hoje no CT Parque Gigante, pode ser relacionado contra o Monson, mas ainda assim tem uma boa possibilidade de deixar o Colorado e ir para Santos. Mas ainda existem algumas indefinições e algumas barreiras a serem batidas, mas o negócio é muito próximo de acontecer.
E enquanto isso, o Inter sim busca uma reposição, mas essa reposição vai chegar para a Copa do Brasil, Brasileirão, Campeonato Gaúcho. O BID, que é o boletim informativo da CBF, que é por onde a ferramenta para o Inter escrever os jogadores para o Gauchão, ele fecha às 7 horas da noite dessa sexta-feira. Quando tu tá assistindo esse vídeo, já vai estar fechado possivelmente. Né? Já pode estar até no outro dia assistindo esse vídeo. Então já fechou. Então as inscrições do Gauchão já se fecharam. Algumas vezes existem algumas restrições que o BID dá uma prorrogada até meia-noite, às vezes até o outro dia, às vezes acontece isso. Só que como é sexta e amanhã é sábado, o BID não funciona no sábado, não vai ter essa possibilidade. Então não tem mais como o Inter escrever jogadores, a não ser que uma cláusula. Os 4 goleiros do Inter se machuquem, igual aconteceu em 2017, se tu lembra, e aí o Inter sim pode escrever um novo goleiro. É a única ressalva que tem quanto a essa regra de inscrições para o Campeonato Gaúcho. Uma outra situação que eu quero te trazer também. Pensando para a janela de transferência, como eu te falei, ela fecha até março. O Inter quer trazer ainda um lateral direito, motivos óbvios, não tem uma certa confiança no Bragui. Quer trazer um jogador para a segunda função de meio campo, para o lugar do Thiago Maia que vai para o Santos, e um zagueiro. São os 3 reforços que o Inter quer fazer, pensando para Brasileirão, Copa do Brasil e também Copa Libertadores. Aí tu vai me perguntar, então tu tá me dizendo que a janela fechou agora, e o Inter vai para as finais do Campeonato Gaúcho, semifinal e final, sem um lateral direito convicto, sem uma reposição para o Thiago Maia e sem um reserva para o Alan Patrick, além de já não ter um zagueiro? Sim, é isso que a decisão da direção do Internacional juntamente com a comissão. O Inter tentou alguns nomes, o Erian, como eu te expliquei, era o nome mais próximo do Internacional, mas neste momento acabou não havendo negociação porque, por algum motivo, esse grupo inglês desistiu do negócio. Principalmente quando o São Lourenço aumentou a pedida. O São Lourenço pediu 8 milhões de dólares para liberar o jogador por 80% dos direitos econômicos. E aí a negociação acabou indo para trás, não avançou, e por esse fator, esse atleta acabou não sendo do Internacional por uma temporada. Mas o Inter segue no mercado atrás dessas funções, mas novamente o Inter volta a fazer uma prática que já tinha feito em outros gauchões, que é deixar para depois do gauchão para se reforçar de maneira completa. Às vezes até na metade do ano, para se reforçar mesmo. É algo arriscado? Sim, porque a gente vai ter Bruno Henrique possivelmente como titular, na vaga do Thiago Maia para semifinal e final. Vamos ter o Brian Aguirre como titular na lateral direita. E talvez o Alan Patrick, que a gente não tem desfecho certo quanto a esse caso, não vai ter nos primeiros jogos das semifinais, no mínimo, tá bom? Mas vale ressaltar que o Inter vai ter reforços caseiros. Depois agora do dia 16 de fevereiro, Gustavo Prato e Ricardo Matias voltam da seleção sub-20 e voltam a reintegrar o time do Roger Machado, assim como o Bruno Tabata, que tá voltando de lesão, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais, valeu, falou e foi!